Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em Alphaville, eu sou Simone Piemonte e nós estamos num lugar muito especial, inaugurando esse espaço, que é o estúdio do Caio. O Caio é filho do Ari Barbosa e nós estamos hoje fazendo as gravações de um programa inaugural que o Ari vai ter a partir de agora, que vai ser Falando com Magia. E hoje não é o dia 7, mas esse programa é em comemoração ao dia 7, que é o Dia do Mago. E nós estamos aqui para fazer um bate-papo, como a gente fazia, como fez no ano passado todo. Durante a pandemia, nós fizemos várias lives tratando de vários assuntos. Hoje nós estamos aqui para conversar mais um pouco sobre tudo o que a gente falou. Agora presencialmente, que o Ari voltou para o Brasil e agora a gente tem essa oportunidade de estar se encontrando e fazendo presencialmente o programa. Olá, Ari. Oi, Simone. Antes de mais nada, obrigado. Obrigado demais de você ter vindo aqui, inaugurar aqui esse espaço nosso. Você que ajudou tanto a gente, né, nesse período todo, como você comentou. E agora, aqui no Brasil, a gente resolveu estruturar um pouco mais a nossa operação, essa coisa da egrégora de magia, né, que eu acabei desenvolvendo essa coisa nos Estados Unidos e resolvemos colocar essa estrutura aqui. Depois, a gente até dá uns flashes aqui para vocês verem o que a gente tem, para não ficar essa coisa do cenário bonito aqui só para trás, né? Mas a ideia é essa, é a gente criar um espaço para fazer uma série de gravações, não apenas nossas, mas das pessoas que estão envolvidas com a proposição de magia, com a proposição do esoterismo, enfim, deixar um espaço aqui para quem quiser poder utilizar e construir. E isso que acabou virando tendência, né? A gente fez tanto lá nos Estados Unidos, as lives, essa coisa toda, mas fica faltando aquela estrutura, né? E a gente achou apropriado gravar esse especial aqui pro dia 7 de julho, que é o Dia do Mago. Aqui o meu alô pro pessoal do Colégio de Tradição de Magia, que colocou aí essa data comemorativa, em certa medida, para prestigiar o que a gente faz. E a ideia basicamente é essa: tirar a magia do gueto, tirar a magia dessa coisa percebida aí pelas pessoas como uma coisa, infelizmente, algumas pessoas acham como uma coisa abjeta, coisas do mundo, outros têm um deslumbre com isso daí. E a ideia, basicamente, é a gente, com esse nosso programa falando com magia, falando coisas específicas desse nosso meio, para tentar clarificar o máximo possível para as pessoas o que é esse caminho maravilhoso que eu chamo de cidadania existencial, que é o nível que eu coloco para a magia. É, né? Uma coisa realmente que eu dou um ênfase muito especial, e eu espero que agora, com esse nosso espaço, com esses nossos programas, as pessoas se aproximem mais dessa nossa proposta. Agradeço demais você estar aqui com a gente, dando esse apoio, né, para esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Agradeço demais o Caio estar aqui ajudando a gente a construir a nossa egrégora, a nossa escola de magia. Durante o nosso programa a gente vai falar um pouquinho mais. Mas tudo é novo, né? Como você pode ver, eu erro, você erra, tá todo mundo errando, e a gente vai tentando aqui se organizar. Estamos aqui com o nosso pessoal, tá tirando aqui umas fotos da gente. Obrigado, Marcelo, aqui pela sua presença também. E é isso, gente. Isso daqui é o que a gente espera de ser o primeiro de vários programas que envolvam o esquizoterismo, como carinhosamente eu gosto de chamar as coisas que a gente se envolve aí. Então, te agradeço demais, Simone, por você estar aqui com a gente, ajudando aqui nesse momento tão especial que é a inauguração desse nosso caminho aí. Imagina, é um grande prazer encontrar pessoalmente o Pois é. Ari, tanto tempo conversando por WhatsApp no grupo e depois tanto tempo de live que a gente teve. Atrapalhei muitas lives do Ari, Mas, constrangi um monte, mas é isso, né? Ari, o Dia do Mago, no que consiste? De onde vem essa comemoração? O que simboliza o dia 7 de julho, que fez transformar o dia 7 de julho em Dia do Mago? pois é, nós em magia, nós magos, particularmente a escola da magia divina, que é a escola basicamente que é a minha formação,
do Rubens Saraceni, enfim, uma pessoa que eu vou falar aqui o dia inteiro, eu não vou conseguir minimamente ilustrar o que ele significa para a magia. Mas o fato é que a magia divina ela tem uma relação muito, muito, muito forte com o 7. Tudo que é sétuplo, nas aulas, inclusive, a gente comenta bastante sobre isso, o impacto do 7 em tudo isso. E pelo ser o mês 7, ele era literalmente a melhor data do calendário. Não havia uma outra data que ela fosse tão apropriada e que trouxesse a vibração necessária para isso. Quem desenvolveu essa data, e aqui ficamos parabéns aqui para a Miriam, que é a diretora lá do Colégio de Magia, que conseguiu estabelecer isso. Hoje deve estar acontecendo uma série de comemorações, né, todos os magos, muito mais para que nós trouxemos esse spotlight, esse holofote sobre esse assunto, para que, na linha do tempo, a gente consiga desmistificar, a gente consiga orientar as pessoas e consiga trazer elas para uma coisa que nós julgamos ser essencial na nossa vida, que é alterar a realidade. Magia basicamente é isso. Então, o que o mago faz magia. O que é magia? Magia é alterar a realidade com base na determinação. Você pode fazer isso de várias maneiras, mas basicamente é isso. Isso é uma coisa tão, tão, tão necessária no nosso existir que a gente trabalha diariamente, não somente para ativar e praticar e viabilizar essa alteração de realidade, mas empoderar as pessoas, capacitá-las para que elas possam fazer isso daí sozinhas também. Então, foi muito apropriado. Na época, eu te confesso que eu achei meio estranho, né? Porque a gente se acha acima do bem e do mal, com essa coisa de... A gente não se envolve com essas coisas, mas com o passar do tempo, eu passei a perceber, sim, que era necessário para dar esse holofote, para dar esse olhar em cima disso. Hoje é muito pouco, mas a gente acredita que na linha do tempo isso vai ser muito mais comemorado. Conseguir alterar a realidade desinteressante da vida das pessoas é algo que tem que ser muito comemorado. É muito infeliz a realidade para muitas pessoas, e a magia é, sem sombra de dúvida, no nosso entendimento, um dos excelentes caminhos para que a realidade das pessoas passe a ser mais interessante, como a gente chama. O que é magia, Ari? Bom. Acho que fica muito essa dúvida. Toda vez que você fala sobre magia ou que alguém faz alguma menção, sempre tem uma dúvida. Alguns acham que trabalha com o universo antimaterial, que usa de outras consciências para alterar o que precisa. Algumas pessoas acham que essas consciências não são louváveis como um ser humano e julgam que não... talvez de menor valor, algo assim. Pessoalmente, eu tenho o meu modo de pensar, mas eu gostaria de saber, e acho que todo mundo gostaria também de saber Assim, o que é de fato. Se tem uma palavra nesse mundo que tem um problema de semântica, é magia. Porque o que eu entendo, você vai entender diferente, ele diferente, cada um vai ver isso por uma perspectiva diferente. E isso tem muito a ver com o histórico que a pessoa teve com isso, os envolvimentos disso. E a maioria esmagadora das pessoas, elas não se envolveram com magia, ou dizem que não se envolveram, né? Ou não sabe quando se envolveram. Talvez seja melhor colocar dessa maneira. Então a exposição que as pessoas têm com essa coisa de magia, ela é midiática. Ou via jornalismo, infelizmente, quando acontece uma barbaridade aqui e ali e rotulam aquilo de magia, ou pelo cinema, pelos filmes, né? Tá aí o Harry Potter, que fez alguns colegas que dizem um desserviço. Eu acho que fez um grande serviço assim, para a magia, porque trouxe essa coisa toda para esse olhar. Então, tudo é uma coisa muito mistificada. Mas, em linhas gerais, o que nós aceitamos como uma boa declaração do que seja magia, pelo menos dentro da nossa escola, é sempre importante dizer isso. Cada escola de mistérios vai ter uma definição disso, a nossa trabalha com essa perspectiva. Ou seja, magia é alteração da realidade com base na determinação. Ponto. A realidade, onde nós vivemos, apesar das pessoas acharem que isso é muito concreto, né, as coisas são fixas, não é não. Há uma plasticidade nisso, tanto que o dia de amanhã ele ainda está para ser construído, vai acontecer possibilidades. Então, a magia, ela basicamente a capacidade que o indivíduo tem de, em menor ou em maior grau, conseguir alterar essa realidade,
tirando para o que nós chamamos de uma realidade desinteressante para uma realidade interessante. Eu evito muito palavras como bem e mal, ruim e bom, magia isso, magia aquilo, porque no fundo, esses conceitos de moral e ética somos nós que damos para isso. Importante sempre frisar, sempre que eu coloco as coisas nesse ponto, eu também gosto muito de repetir para as pessoas que toda magia que a gente pratica dentro da egrégora de magia, dentro da escola de magia, é o que nós entendemos como magia positiva. Nós não desenvolvemos, não instrumentalizamos e não ensinamos pessoas o que a gente chama do caminho da mão esquerda. Não porque isso seja necessariamente errado, mas isso é na nossa avaliação, bastante complexo para a maioria da cabeça das pessoas. Então, antes, não se dá faca para a criança brincar, digamos dessa maneira, né? Mas a faca não tem nada a ver com isso. Estou fazendo esse parênteses aqui só para que você entenda e compreenda um pouquinho, e as pessoas que estão nos ouvindo também, entender que a magia ela é basicamente isso, alterar a realidade com base na determinação, ponto. A maneira como você vai fazer isso, os instrumentos que você tem, as competências e principalmente, como você relembrou, quem que você ativa para que isso aconteça, aí tem todos os sabores disso. Essa preocupação que a Simone colocou é porque nós temos um envolvimento muito, muito grande com o que a gente chama de revelação cósmica, que trouxe para nós, na figura lá do Jean-Val Elan, do Rogério, uma pessoa que a gente tem aqui o maior carinho por ele, uma perspectiva absurdamente nova sobre o contexto da realidade onde a gente vive, e se apresentou aqui um contexto de uma realidade material, que é uma realidade onde estão uma série de consciências nós poderíamos chamar de divinizadas, seres divindades, uma palavra mais crua aqui. Muitas delas cultuadas, até hoje muito cultuadas por isso, inclusive muito ativadas em magia também. A magia que nós praticamos aqui dentro, no nosso entendimento, ela extrapola isso, Simone. Nós não ativamos necessariamente o que a gente chama de consciências que estão na realidade material. Aliás, nem sempre se ativa isso. Eu posso ativar magia simplesmente com o que eu trago em mim, a soma de todos os meus conhecimentos, as minhas competências, os minerais que estão no meu corpo ou nos meus corpos. Nem vou entrar muito nesse campo, senão a gente vai longe com isso. Posso ativar isso de forma coletiva. Nós utilizamos as nossas competências para alterar uma determinada realidade. Aliás, a gente deve estar lançando o curso disso. Eu acredito que ainda nesse segundo semestre, que é o que a gente chama de magia coletiva. A gente até fez algumas brincadeiras disso online. Brincadeiras não, que é muito sério, mas fizemos alguns ensaios, alguns laboratórios com essa maneira de ativar magia de forma coletiva. E existe uma terceira maneira de ativar magia, que é o que a gente chama, pelo menos dentro da nossa escola, de magia divina. Esta magia divina, ela de fato ativa consciências que, na nossa avaliação, estão de fora dessa nossa realidade, estão de fora desse nosso universo. Seja universo material, como você colocou. Então, ela chama divina, inclusive por causa disso, porque ela ativa divindades reais que estão fora disso, para que elas nos auxiliem com o que nós chamamos aqui de ondas vibratórias, para melhorar essa realidade que é onde a gente está. Então, ainda que em determinado momento, em muitas situações, eu inclusive sou um grande adepto de chamar essas consciências, evocar essas consciências ditas dementadas, né? Que existem aqui nessa paralela imaterial, ainda assim, eu acho que isso é positivo, porque a gente tem que trazer para o jogo todo mundo que está envolvido nesse problema. Essa realidade que a gente vive, ela é uma realidade equivocada. A maioria das pessoas não tem essa perspectiva. Nós entendemos, e quanto mais fé e quanto mais esperança as pessoas tiverem, ela tem uma necessidade de acreditar nisso. Ou seja, a realidade que a gente vive é uma bênção. Nós é que somos errados. Isso aqui é um mundo maravilhoso, criado, a natureza, tudo é lindo, maravilhoso. O ser humano que é um sujeito torto, que não aprende, não é uma coisa impressionante, como se nós fôssemos renitentes no mal. Na nossa opinião, as coisas não são bem assim. Muito pelo contrário. Nós entendemos essa realidade como um erro. Isso daqui onde nós vivemos é um equívoco, um razoável erro. E não vamos entrar aqui no mérito de por que isso começou, né? Tem todo um histórico para isso, mas todos nós estamos aqui mergulhados aqui dentro. E tentamos fazer o nosso melhor. E tentamos dar o nosso quinhão para fazer com que isso daqui se melhore e tudo mais. Então a realidade, seguramente ela será ruim por definição. Não tem como a gente não fazer isso. Todos nós vamos ter, em algum momento, uma existência infeliz.
em algum ponto. Mas isso não é uma coisa fechada, não é uma coisa... o destino, como as pessoas gostam de chamar, ele é apenas um vetor de tempo. Há uma tendência para isso acontecer. Isso não é inexorável. Isso pode ser alterado. E alterar a realidade, ela sempre tem que ser com base na percepção do indivíduo. Então, o que é, trocando em miúdos agora, o que é para uma pessoa comum alterar a realidade dela? Ora, ela sair de uma realidade de estar doente para não estar doente. Eu não gosto de palavra cura. Ela está numa determinada situação de desconforto X e ela vai para o conforto Y. Essas são as perspectivas que nós, seres humanos, temos para isso. Inclusive, uma das grandes preocupações que a gente sempre tem com os magos é passar essa perspectiva de que, olha, você tem que se conhecer. Porque aqui dentro ainda tem, e durante muito tempo ainda terá, um ego que precisa ser satisfeito. Eu, você, todos nós. Então, há um equívoco que as pessoas desenvolvem na magia, ou porque elas destrambelham o que a gente chama de caminho da mão esquerda, que é o caminho do self, que é a satisfação do indivíduo, dane-se o contexto, contanto que eu esteja bem. Muitos magos trabalham nessa perspectiva. E por incrível que pareça, isso é um dos caminhos de ascensão. Olha lá, então é muito complexo a gente condenar as coisas. No nosso entendimento, isso poderia ser repensado. E há um outro caminho das pessoas que elas entendem que é evolução, que é a satisfação do outro. O outro precisa estar bem. São pessoas que dedicam o seu tempo, o seu esforço, a sua energia em satisfazer as necessidades alheias. São pessoas que têm um compromisso muito grande com a caridade, com a misericórdia, com a comiseração, como eu gosto de chamar. Elas se preocupam com o projeto do outro. O meu projeto está sempre em segundo plano. Na nossa avaliação, tanto um quanto o outro, pelo menos a grande maioria das pessoas que se exercitam nesses caminhos, elas acabam tendo erros cruéis na sua própria evolução, no seu próprio destino, por não se conhecerem. Por não se conhecerem. Mesmo a caridade, Ari, olha, a nossa experiência é essa que sim. Então, o que a gente tem visto são pessoas que estão se dedicando, se debruçando, incluindo aqui atos mágicos, né, praticando magia para terceiros, para o próximo, mas ela não tem bagagem para isso. Ela não carrega energeticamente potencial para isso. Ela dá o que não tem. E aí começa a ter problema. O inverso também é verdadeiro. As pessoas que começam a fazer um caminhar muito para o que os americanos chamam do self, né? Essa coisa de você satisfazer as suas próprias necessidades, acabam também se gerando sujeitos absurdamente egóicos que em nada colaboram. A nossa percepção de satisfação, de alteração de realidade, ela é baseada nisso. O contexto de que, olha, eu também... nós é pobre, mas é limpinho, como eu gosto de brincar, né? Nós temos os nossos defeitos, mas temos as nossas virtudes, é o que nós temos, vamos nos instrumentalizar, vamos aprender, vamos nos capacitar, porque a realidade precisa ser alterada, ponto. E você vai fazer isso de uma maneira ou de outra. As pessoas fazem magia e não percebem disso, pelo menos dentro do conceito que a gente tem aqui. Todo aquele que acordar de manhã, imbuído do espírito de alterar a própria realidade ou o meio onde está, ele já está fazendo magia por definição. Se ele vai conseguir, outra história. Mas ele já está imbuído por isso. Ele já é. Então, o que é um mago é isso. É toda pessoa que busca conscientemente, de forma determinada e perseverante, alterar a sua realidade com base na sua determinação. Vai alterar, vai sim, vai melhorar, vou encontrar um caminho para isso. De que forma que eu vou fazer isso? As formas convencionais, que nós aqui na matéria entendemos como as coisas rodam. Aqui a gente divide que a melhor forma, as melhores maneiras que o indivíduo, sem a menor conhecimento de absolutamente do que é esotérico, exotérico, pouco importa, conhecendo aqui as nossas limitações, o que um ser humano pode fazer para alterar a realidade, ele se divide em 4 pilares, basicamente. O que a gente chama de arte, de filosofia, de ciência e de engenharia. Eu sempre gosto de colocar dessa forma, porque os próprios magos, quando eu ouço isso, falam assim, Ari, explica melhor essa história. Como assim? Eu falo, pois é, essas são as 4 maneiras clássicas
que nós, enquanto Homo sapiens sapiens, seres que desenvolveram discernimento, raciocínio filosófico, a própria maledicência, né? Pasme você não, que você conhece um pouco desse riscado. Mas o Homo sapiens é uma das poucas consciências dentro dessa realidade que tem o que a gente chama de sagacidade, uma certa maledicência, compreender o que é. Eu estou falando aqui de coisas que a maioria das pessoas não fazem a mínima ideia disso, porque a maioria das pessoas, na melhor das hipóteses, entendem nós, seres humanos, espíritos desencarnados, isso ainda que eles acreditam ainda, né? E Deus. Tá, tem uns Jesus Cristo no meio disso, uns anjos, outro, mas em linhas gerais as pessoas acreditam basicamente nesse panorama, nesse georreferenciamento de consciências dentro do que entende-se como mundo, universo, seja lá o que for. O fato é que, olhando por essa perspectiva, a gente começa a entender um pouco melhor essas nossas competências, principalmente quando nós nos olhamos e nos percebemos como seres que têm sagacidade, seres que têm raciocínio, seres que têm discernimento filosófico, conseguem fazer a questão mais fundamental desse universo, que é por quê? A única pergunta que entende o que, quem, como, quando, onde não é tão interessante, mas o porquê é fundamental para alterar essa realidade. Principalmente o porquê sem fazer juízo de valor, né? Sem fazer nada, porque nada melhor é você condenar essa realidade. Ela fica chateadinha toda vez que você briga com ela. Tenta brigar contra a vida que você vai entender o que eu estou falando. Basicamente, por conta disso, o ser humano ele consegue, através da arte, um dos caminhos para isso, o artista ele faz isso. Ele pega essa realidade tosca do jeito que está, ele trabalha, ele molda isso e entrega para a própria realidade, dizendo assim, olha como fica melhor. O artista ele tem essa capacidade, ele não entende muito bem o que é, apenas vibra dentro dele uma necessidade disso. Nem que seja com escárnio, com raiva, com qualquer outra demonstração de insatisfação com a própria realidade. Há uma certa categoria de arte que faz muito isso. Você olha, é impactante. O artista quer impactar, ele está enfurecido com o que a própria realidade colocou para ele. E isso se manifesta em todas as artes, viu? Escultura, pintura, música, arte, cinema, pouco importa. Então, a arte ela é o primeiro caminho para isso. O ser humano, em geral, ele percebe que existe alguma coisa errada que pode ser modificada através da arte. Então, os artistas, no geral, são potenciais magos, apenas não sabem disso. Em geral, depois disso, vem uma outra classe de esforço, de técnica que o ser humano aplica, que é a própria filosofia. E é ela que fala o porquê. Em geral, um filósofo chama muito a atenção dele o que o artista já pintou, esculpiu, desenhou, compôs. Isso chama muita atenção do filósofo. O filósofo é aquele cara que olha e fala assim, por quê? Por que as coisas são assim? Desbanalizar o que é banal é uma boa definição do que é filosofia. As coisas são banais, essa parede é branca, por que estamos aqui? Ou seja, são questões que apenas o filósofo chama atenção. Esse olhar para isso é o segundo ponto, que faz com que essa própria realidade se perceba do seu ridículo. É impressionante isso, eu sei quanto isso pode parecer paradoxal para algumas pessoas, mas não é não. Um filósofo ele tem a capacidade de mexer na realidade e a própria realidade fala assim, eu sou isso. Sim, se não tiver um ser humano apontando dizer assim, escuta, o rei tá nu, isso é feio, essas coisas todas, a animalidade que compõe essa nossa realidade, não vou entrar em contextos aqui do demiurgo e nem coisas complexas como isso, senão essa conversa nossa vai longe. Possivelmente durante o nosso programa aqui, a gente vai falar mais em outras oportunidades isso. Mas esse questionamento que um filósofo levantou, quem melhor traz concretude e método para isso é a ciência, é o cientista. Então, os nossos cientistas... Então, perceba que há uma crescente de alteração de realidade ainda dentro dessas nossas competências ditas profissionais, né? Então, o que o cientista faz? Ele procedura a coisa. Ele tenta estruturar isso. Ele pergunta uma, duas, três, virou método, virou repetitivo, ele consegue falar assim, agora eu tenho uma equação. Agora eu tenho um padrão, agora eu tenho um estándar, agora eu tenho um modelo. Basicamente é isso que a ciência faz. E o que é curioso é que essa ciência, ela trava aí, ela não consegue fazer mais nada do que isso. Quem faz, quem viabiliza isso, que é o que a gente chama da engenhosidade humana.
Por isso que eu sempre coloco a engenharia como a quarta perna necessária à mudança dessa realidade. O engenheiro, não necessariamente o engenheiro civil, mas a pessoa que tem a engenhosidade, é a que consegue pegar o procedimento estruturado da ciência e viabilizar aquilo. A ciência não consegue fazer isso, o cientista não consegue colocar nada para andar. Mesmo coisas complexas que a gente acha, DNA, está muito na moda, né? Agora DNA, genética e tudo mais. Quem faz acontecer efetivamente em genética são engenheiros genéticos. São os que eles pegam os padrões, os estándares, as equações, as descobertas do método científico estruturado, coloca aquilo para procedurar e finalmente transforma em alguma coisa útil, principalmente para nós seres humanos. Perceba que esse processo começou lá atrás com uma coisa muito... O incômodo de um artista com relação à sua realidade foi trazendo isso. Um filósofo consegue estruturar isso, a ciência olha esse porquê, e aí sim ela enfia o quem, como, quando e onde, organiza isso, e a engenhosidade humana transfere e transforma essas coisas em coisas práticas e úteis. Isto daqui, este microfone que estamos vendo, em um determinado momento da existência, foi apenas metal. Plástico, tem um pouco de plástico aqui, então isso aqui também tenha sido petróleo. Ou seja, essas coisas estavam em modelo bruto. Alguém conseguiu estruturar isso, num primeiro momento olhar essas coisas brutas e transformá-las em uma coisa mais interessante, até o momento que passou por esse processo inteiro e olha o que a gente tem aqui hoje. Isso daqui é fruto direto, no fundo, da sagacidade humana, do ser humano. É por isso que eu sempre dou um foco muito grande no mago, porque quem vai resolver essa equação é o mago, mas não porque ele seja mago, porque ele é um ser humano. Apenas um ser humano consegue fazer isso. Apenas um ser humano carrega predicados que podem fazer alterar essa realidade. Mas Ari, essas coisas todas que você falou são muito interessantes, tudo, mas não dá para entender isso como magia. É uma coisa um pouco distante disso. Bom, ela é distante se você não considerar que essas pessoas alteraram a realidade com base na sua determinação, independente do método, independente de como elas fizeram. Então nós naturalmente já fazemos isso. Mas aí, quando a gente entra com magia, é uma segunda camada, que agora as pessoas vão chamar de magia, quer ver? É o que a gente chama de... Existem esses 4 pilares, a gente tem 3 coisas em cima, que é o que aqui na nossa egrégora a gente chama de sacromagia, teurgia e taumaturgia. Agora a coisa começou a virar macumbaria. Agora, coisa interessante, que eu vejo uns nomes estranhos e tal, mas é basicamente isso. As pessoas que ativam magia religiosamente, independente do vínculo, se isso é religioso, se tem fé, se tem crença, se está certo, se está errado, isso pouco importa, aquilo funciona. Isso é fato. Aliás, isso é ciência já. A magia real, teve um estudioso que ele faz há 20 anos de estudos, olha só isso, há 20 anos esse cara faz estudo, ele pega comparativo, pegou o caso de magia, pegou uma situação, ele acompanhou vários magos, e ele chegou na seguinte conclusão: isso simplesmente existe. Porque isso é estatística, funciona. A gente vai falar muito disso no programa do Adrian lá, que é um trabalho fenomenal que esse cara tem feito nos Estados Unidos. Eu vou trazer isso daqui mais vezes para as pessoas aqui acompanharem. De qualquer maneira, as pessoas que fazem ativação de magia religiosa, elas conseguem ter, de fato, uma alteração de realidade. E vamos dar nome aos bois aqui, né? Então, quando alguém vai pegar ali a santinha de Nossa Senhora, vai colocar um copo de água ali do lado, vai fazer orações, vai pedir lá, sei lá, uma melhora para o filho, é muito normal a gente ver isso, e a coisa funciona. Ela associa isso a uma interferência da divindade, da deidade que ela evocou ali. Ela associa isso. Não está necessariamente errado, mas o fato é que ela pegou um procedimento, em geral um procedimento conhecido, geralmente passado de mãe para filha, aquela coisa toda, ativou aquilo e aquilo funciona. As benzedeiras, isso funciona que eu ia demais. Perguntar. Nossa. É uma determinação da benzedeira e, por exemplo, e o galinho de arruda, aquilo tem a soma?
Soma é onde a gente entra na teurgia, que é a segunda perna. A grande característica da teurgia não é a evocação de mistérios, como as pessoas acham. Isso aí está mais para a taumaturgia. Mas a teurgia, ela usa muito elemento. Ela apoia, capacita o mago, fala assim, cara, você tem que trazer elemento para o jogo. Sem elemento vai ficar difícil você fazer isso só com a sua cachola. A magia, a melhor magia que tem, sem dúvida nenhuma, é magia mental. Eu sempre falo isso para os magos. Eu inicio o mago em pedras, em ervas, em fogo, essa coisa toda, porque o povo gosta. Né? O povo gosta de uma vela acesa, né? Agora a coisa vai. Né? Mas porque tá lá, né? Tá lá, tá pegando, principalmente a tal da vela. Mas eu sempre falo assim, use como apoio, porque é o que acontece. Os elementos na magia, eles são muletas. Eu coloco dessa maneira que já é para ser polêmico, né? O povo que vai ficar aqui botando meu nome na cruz aqui depois que eu digo essas coisas. Mas não é não. Com o passar do tempo, nós percebemos que a necessidade da chama, da cor, da pedra, da erva, como você falou na benzedura, porque ajuda muito. Muito. Em geral, essas pessoas que fazem essas ativações com essas ervas de poder, como se fala por aí, eles estão utilizando a capacidade nativa, a capacidade natural dessas plantas. Provavelmente você viu isso com a arruda. Sim. Bom, a maior parte dos espíritos livres, a gente estava até falando nessa semana sobre isso, num post que eu fiz no nosso grupo. Os espíritos livres, eles transitam por onde eles querem. Eu espero ser porque de uma forma muito livre também eu transitei pela Umbanda. E de tudo que você me fala, eu concluo que a magia não é uma religião porque ela é livre também. Mas a religião que talvez permeie mais fundamentalmente pela magia, talvez seja a Umbanda, não sei, o Candomblé, não conheço muito, mas que trabalha muito com os elementos de fogo, com ervas, com o álcool, inclusive, e os riscados, tudo isso, né? Pelo que dentro dessa liberdade, que para mim foi muito libertador, transitar pela Umbanda, eu acho que talvez seja uma religião que seja mais livre, ou impressão minha, no âmbito da magia. Assim, houve um tempo que eu costumava dizer para as pessoas, assim, para vários irmãos meus de fé de Umbanda, eles falavam assim, eu sou umbandista. Eu falava assim, eu estou umbandista. O pessoal ficava meio assim, Ari, parece uma negação de fé, né? Eu falei, não, não é não, é um reconhecimento tácito desse fluir que você comentou. Então a gente passa pelas experiências da vida. Eu tenho um carinho profundo pela Umbanda, mas muito grande, principalmente por ela. Aliás, eu não gosto de chamar Umbanda de religião, não gosto de ofendê-la. Eu gosto de chamar de ritual de Umbanda. Eu acho que ele é bom para a Umbanda que ela seja ritual. Alguns irmãos querem crescer a Umbanda, transformar numa coisa grande. Me parece que quanto mais a perspectiva que a gente der de ritual de Umbanda é melhor. De qualquer maneira, isso é uma questão pessoal minha. O fato é que, assim como ela, outras religiões, outras não. Todas as religiões que eu conheço, eles utilizam profundamente magia. Apenas não dão o nome disso. Então, no caso da Umbanda, no Candomblé, os cultos de nação em geral, Jurema, aqui, o Brasil ele é muito pródigo, não somente o Brasil não, muitos países são pródigos em cultos à natureza. A Umbanda é um desses cultos, que tem um envolvimento grande com a natureza, com os elementais, com os encantados, com outras consciências que não são espíritos, mas enfim, essa coisa toda, essa proximidade traz uma realização magística muito forte. E é por isso que é muito normal. Até hoje essa coisa acontece. O povo vai, né, seguindo aqueles caminhos convencionais do dito tratamento. Né? Aí quando vai bater na Umbanda, né, porque a coisa já está... Infelizmente as pessoas ainda pensam dessa maneira. Mas por quê? Porque existe de fato uma ativação ali qualquer que faz com que a coisa tenha mais eficiência. Isso é um fato, isso é concreto. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode ter a fé naquilo, você pode não ter, mas a coisa tem uma realização mais forte. E muito disso acontece porque justamente as pessoas do ritual de Umbanda, sejam pais de santos, sejam filhos de fé e tudo mais, trabalham muito forte com elementos da natureza. Então você não precisa ir longe, inclusive não precisa praticar algo religioso para isso.
o exemplo que você deu da benzedeira. A arruda, classicamente. Você vai ver muito, a benzedeira pega aquele negocinho, fica pensando, fica cruzando lá a criança, era assim que faz. Eu, pelo menos, aconteceu várias vezes comigo. Eu ficava apavorado, Simone. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, a minha mãe levava todos nós para uma benzedeira. E a vila inteira ia para a benzedeira. Né? Uma senhora negra, gorda, imensa. E ela benzia a gente. Eu tinha medo daquilo. Porque ela abria a boca. Né? Porque tem esse Sim, sim, processo de. começava a Hoje a gente sabe bocejar, a gente né? sabe que é ectoplasma, tem umas coisinhas que acontecem. Mas naquela época, uma criança de 7 anos. Foi ali que eu entrei na história de tentar entender como é que isso funcionava e a coisa foi crescendo. O que acontece com a arruda, sem querer me prolongar muito? A arruda ela tem uma capacidade muito grande de puxar energia. A arruda ela é uma suicida, uma planta suicida. Então, onde tiver energia negativa, ela vai puxar para ela. Ela vai murchar. É por isso que as pessoas vão dizer assim, minha arruda não vai de jeito nenhum. Não vai minha arruda. Eu boto lá, a bichinha morre e tal. Outras pessoas já não. Então, aliás, é uma dica. Você chegou numa casa de alguém, tem aquela arruda bonita, mas ela tem que estar sozinha. Se tiver outras plantas, ela não ajuda. Aí não funciona. É aquela arruda bonita, sozinha, vai na fé. Porque aquilo ali, você pode entrar que não tem energia. Não tem energia, é um pouco de excesso meu, mas tem muito pouca energia negativa, porque se ela conseguiu sobreviver, então, quando você faz essa benzedura com a arruda, você passa nas pessoas, ela sai puxando naturalmente, ela faz isso. Quem mais faz isso? A alecrim faz isso. Ah, nessa categoria, eu acho que a alecrim e a arruda são os melhores para fazer isso, mas existem outras plantas de poder. Então, essa benzedeira, ela tem um conhecimento ancestral que ela utiliza, teurgia, está pegando elemento para utilizar, tem uma fé grande na ativação de outras consciências. É muito normal a gente ver as benzedeiras recheadas de espíritos, mentores, gente de calibre alto, tá? Que está ajudando ali naquele processo, e a coisa tem uma eficiência muito maior. Infelizmente, em função de alguns protocolos sociais, acho que a gente pode colocar dessa maneira, tudo aquilo que não é cientificado à luz de determinadas ciências é colocado de lado. E aí acontece o que você já sabe que acontece. Mas note bem que essa pessoa ela está fazendo algo sacro-religioso, não tem conhecimento de absolutamente nada disso aqui que eu estou fazendo, supondo que o que eu esteja falando seja verdade. Tá? A gente tem sempre essa preocupação de ter 2 pés atrás com tudo do que é transcendente. Eu cheguei nessa conclusão, é melhor fazer isso, é mais honesto fazer dessa maneira. Mas tem resultado efetivo. Então, ela é uma benzedeira? Ela é uma benzedeira. No nosso entendimento, ela é uma maga. Porque ela está fazendo magia, está ativando, está alterando a realidade, tirando aquela pessoa de uma realidade desinteressante, trazendo para uma realidade interessante. Esse conceito de desinteressante e interessante, ele é bem interessante, sem querer ser redundante, sem querer fazer rima também, para essa nossa vida que a gente tem aqui. Porque senão a gente vai cair numa coisa meio oca, meio caduca, inclusive, chamado bem-mal. E isso é muito complicado, porque o entendimento de moral e ética que cada um tem são coisas muito flexíveis, né? A gente é muito pouco honesto com o que é bom e mal, né? É bom contanto que seja para mim, para o meu filho, para minha família. Deus me ajude, né? Não, porque Deus provê para mim, para você não. Então, enfim, vamos passar por cima dessas infantilidades das pessoas, mas é importante, sempre que a gente entenda, e buscar essa realidade desinteressante, sair de uma realidade desinteressante. Porque o que acontece? Deixa eu explicar qual que é a importância disso. Vamos pegar uma pessoa normal, convencional, ela nasceu. Essa pessoa, infelicidades da vida, ela passou por miséria grande, por problemas de se manter, de viver. Essa pessoa, na melhor das hipóteses, ela é frustrada. Profundamente frustrada. Quando ela não é ressentida com a vida. Esse ressentimento que um ser humano acumula no seu passar do tempo transforma aquele indivíduo numa usina de dor coletiva. Uma pessoa frustrada, dementada, atormentada em qualquer sentido da vida, ela faz um mal enorme para ela e para o coletivo. Por causa das egrégoras.
Inclusive, porque quando ela chega nesse momento, ela já não é mais singular, ela não é mais única ali. Ela está vinculada com um monte de gente, com um monte de coisa, com outras coisas que se alinharam com essa energia dela. Então, tudo no mundo é simetria, né? Todo mundo é sinergia, com certeza, vai chegar coisa e ela vira aquela coisa ruim, como chama. Tudo isso aconteceu por quê? No fundo, porque essa pessoa não teve oportunidades de crescimento. A realidade é desinteressante para ela. E aqui eu estou sendo polido. Mas, Ari, uma pessoa nesse estado, já entraria numa pergunta que eu gostaria de te fazer. Uma pessoa nesse estado de mal-estar pessoal, ela consegue ser um mago? O que que precisa para uma pessoa ser um mago? Ela consegue alterar a sua realidade num estado como esse ou ela dependeria de outra pessoa? Ah, a sua pergunta é muito apropriada, porque a maioria das pessoas acreditam que o mago ou a maga é um sujeito iluminado, um sujeito acima do bem e do mal, um camarada que sublevou, ele não faz parte mais desse mundo, ele está do lado de lá. A realidade não é esta. Nós temos que alterar a realidade com o que nós temos, com o que nós somos e o que nós carregamos. Eu tenho um monte de grau de magia, estudei a minha vida inteira, conheço um monte de coisas sobre isso, mas isso não me habilita a que eu me entenda como uma pessoa mais esclarecida e iluminada, muito pelo contrário. E o que a gente tem visto na realidade é que as pessoas têm que praticar do jeito que ela está. Ah, eu tô perdida, lascada. Tá, procurei equilíbrio, faça aí magia, inclusive, né? Tem procedimentos de magia que a gente faz até para purificar as pessoas, coisa e tal. Pacificar talvez seja uma palavra melhor. Mas não espera estar bem, porque nunca você vai estar bem. Não existe essa coisa de eu estou agora bem, zen, e agora eu vou fazer. Não. Nós temos que procurar satisfazer as nossas necessidades. É evidente que se você está profundamente, o que a gente chama aqui na nossa escola de emocionalizado, quando as emoções estão muito afloradas, quando você está desequilibrado emocionalmente, não é de bom tom que você ative magia. E esse desequilíbrio pode ser raivas profundas, depressões, desequilíbrios imensos. Não é porque você vai fazer um chororô no fundo, e aquilo não é determinação, é um chororô. É bem normal a gente ver alguns, às vezes eu vejo iniciações dos meus alunos, e aí eu boto o camarada lá para fazer determinação, ele começa tudo certinho, né? Começa assim. Ali evoco e peço para que a partir desse espaço mágico sejam projetadas coisas interessantes e positivas para a minha vida, para a minha casa, para a minha escola, para o meu trabalho, e também para minha mãe, para o meu pai, que eu tenho um relacionamento um pouco difícil. Coisa começa... É engraçado, entende? Mas isso é o ser humano. Mas isso é o ser humano. Então tem... Sabe aquela coisa, tá com medo, vai com medo mesmo? É mais ou menos isso. Nós precisamos nos respeitar. Não tem essa de alcançar algum nível excelso para isso. É evidente que você procure não ativar magia quando você está destrambelhado. Inclusive do inverso, tá? Quando você... Eu comentei muito os aspectos negativos das emoções, mas os aspectos positivos das emoções. Os aspectos positivos, na nossa experiência, eles também trazem algo de... Sabe o sujeito quando está abraçando árvore? Está amando o mundo? Né? O cara está feliz. Ele está, apesar de ele estar nesse estado de glória, como gostam de chamar alguns colegas aí, ele está desconectado da realidade. Porque a realidade não é essa, você concorda? A maioria das pessoas estão lá. Quando ele faz isso, ele acaba ficando vulnerável e ativar determinadas magias. Olha que curioso. Porque ele está muito vulnerável, ele está muito aberto, ele está sem a maledicência, ele está sem a sagacidade do ser humano, ele está sem um ponto de equilíbrio. Qual a melhor maneira, qual é o melhor momento de você fazer isso? Quando você está neutro. Está bem, está ruim, está tranquilo. Provavelmente como a gente está aqui agora. Aliás, eu acho que eu estou muito mais negativo do que você agora, nesse momento. Porque dentro da nossa escola, nós chamamos negativo de ativo. A negatividade, ela nada mais é do que o aspecto ativo da existência. A positividade nada mais é do que o aspecto passivo da existência. Então, o tom que eu estou colocando, a força, a vibração, a energia que eu estou colocando nesse meu falar, seguramente são aspectos negativos que estão me movendo.
Portanto, o que é negativo não é ruim, necessariamente. Isso que é a primeira das primeiras coisas que a gente passa para os magos. Tira da sua cabeça essa coisa que o que é negativo é ruim e o que é positivo é bom. A gente precisa alterar a semântica disso. Isso são aspectos de moral e de ética necessários na nossa vida para estruturar, mas que não são, assim, muito interessantes para o mago seguir. O melhor caminho do mago é ser neutro, sem sombra de dúvida. Quando você anda na neutralidade na vida, o que é muito difícil, eu estou falando daqui de boca para fora, porque na prática a gente sempre está, né, mais para um lado que para o outro. Mas nós conseguimos fazer efetivamente a alteração dessa realidade sem um juízo de valor. Vou te dar um exemplo disso. Um exemplo, inclusive, que o Rogério sempre gosta de colocar, o Jean Valjean sempre gosta de colocar lá nas declarações dele. O leão está comendo a zebra. Note bem, é com requintes de crueldade o negócio. Ele não vai na zebra mãe, ele vai na zebra filhote, porque é a mais fraquinha. Ele vai lá na jugular dela, pega... Bom, assista ao Mundo Animal, vocês sabem o que eu estou falando. É uma bizarrice sem tamanho isso. Isso é uma coisa absurdamente caótica, abjeta. Qualquer um que faça um juízo de valor do que é certo e o que é errado, vai olhar e falar assim, isso está equivocado. Como é que este animal, para sobreviver, ele precisa do sacrifício do outro? Essa é apenas uma das demonstrações que a gente tem de que essa realidade ela é caduca, na melhor das hipóteses. Errada, grotesca, tosca. Mas isso é o que acontece. A prevalência do mais forte sobre o mais fraco. Do mais forte sobre o mais fraco. Você usa muito um exemplo da floresta, que todo mundo fala, nossa, como é linda a floresta. Não, ela é caótica. As árvores grandes tiram a luz das menores. Eu penso que todos nós, em menor ou maior grau, desenvolvemos o que a gente chama de síndrome de Estocolmo. Para quem não sabe, síndrome de Estocolmo é quando você passa a ter um certo afeto por quem lhe sequestra, por quem lhe faz mal. Então a coisa fica tão ruim que é um recurso da psique falar assim, não, é bom. E no geral, nós passamos a idolatrar essa tosquice, essa coisa tão grotesca da realidade por conta disso. A mata que você colocou é um exemplo claro disso daí. Olha que mata linda, tudo lindo. Aonde, cara pálida? Não existe harmonia nenhuma. É planta brigando com planta. Elas estão tentando se matar para sobreviver. É isto. Então, nós passamos a colocar um olhar de belo, de beleza, onde não existe. Por quê? Com o recurso de existir. Porque senão está tudo errado. Está tudo errado. Mas não pode ser? Pode. Mas como que Deus vai deixar isso? Talvez estejamos chegando no ponto agora. Então, não há... Há uma palestra minha que eu dou que Deus não está no controle. Eu já vou logo assim, polêmico, para o povo chamar a atenção. Porque de fato não está. Então há uma percepção coletiva das pessoas de que Deus está no controle. Bom, se ele está no controle, ele está com algum problema de gestão de recursos humanos aí para ser minimamente, né? Mas não, tudo é belo, tudo é perfeito, somos nós que somos os errados. Peraí. Compreende? Então, assim, a grande característica do mago, que eu percebo, o mago, quando ele começa a entrar em teurgia, quando ele começa a fazer taumaturgia, é quando ele começa a botar o pé na jaca, como eu gosto de chamar, é quando ele começa a perceber essas coisas. Fala assim, peraí, não pode ser assim, sim. Mas você não pode esperar a pessoa fazer. A magia, ela independe disso. Voltando no caso das pessoas religiosas que praticam magia. A magia existe, está acontecendo. Mas é com viés religioso. E daí? E a magia, então, nesse caso, Ari, ela é efetiva mesmo? Ou seja, como as pessoas falam, funciona? Funciona. Ela não somente funciona, como ela sempre funciona. Olha, é uma coisa bem polêmica mesmo, né? Mas eu fiz determinada situação e não vi resultados. Eu fiz determinada coisa e não aconteceu. Não aconteceu ainda. Deixa eu explicar qual que é a lógica disso. Todos nós temos um direito, a gente pode chamar dessa maneira, divino, para tentar poetizar um pouco mais a coisa, de exercer na realidade onde nós estamos vivendo o que nós chamamos de desejo, vontade ou capricho. Independente se é capricho, se é vontade, não importa o que seja.
Tudo nós podemos. O fato é que eu vou fazer uma determinada determinação, mas o mundo é muito mais caótico que isso. Aquilo que eu quis alterar, as energias em sentido contrário são muito mais fortes. Vou te dar um exemplo aqui. Dificilmente nós, enquanto magos, vamos resolver o problema da faixa de Gaza lá da Palestina. Isso dificilmente vai acontecer, porque a energia em sentido contrário é tamanha que as determinações que nós façamos é pequena. Outro dia teve um aluno meu, logo que a gente entra com magia, o pessoal começa a fazer o curso, eu sempre recomendo que eles peguem uma coisa muito, muito, muito pequena do seu dia a dia para fazer os testes. E esse rapaz, ele mandou para mim uma coisa que eu achei muito curiosa, eu falei assim, esse é o caminho, exatamente isso. Ele falava que o filho dele deixa o quarto dele desorganizado. Filho dele, muito normal, né? Você deixar isso todo filho, meu filho faz isso, eu fazia isso, todo mundo faz isso. Mas aquilo incomodava demais ele. Ele falou assim, eu consigo alterar essa realidade? Eu falei assim, tá aí um bom exemplo disso. Então vamos começar a colocar método, procedimento para fazer essa realidade se alterar. Qual é a energia que está em sentido contrário nisso? Pouca. Inclusive do próprio menino. Não há nada brigando, forçando ali em sentido contrário para isso acontecer. Portanto, com procedimentos rasos, com determinação perseverante, muito provavelmente até dos próprios predicados que esse rapaz traz nele, sem precisar evocar grandes coisas não, ele consiga fazer essa alteração de realidade. Se ele evocar outras, ele vai conseguir. Mas Ari, arrumar o quarto, pois é. Eu sempre gosto desse exemplo porque não só ele é pequeno, ele é concreto, e ele não tem nada a ver com cura, com doença, com abrir caminho, né? Com amor. Que, aliás, olha, assim, 90% dos casos que as pessoas chamam para mim, adivinha? Dinheiro, amor e saúde. São as preocupações de 95% da população. Tá para chegar o dia de alguém que vai chegar para mim e vai falar assim, Ari, sabe o que é? Eu gostaria muito que você fizesse uma magia, um ato mágico para mim, espaço mágico, sei lá, macumbaria, como que você chama aí, para que os meus caminhos espirituais se abrissem, para que eu enxergasse a vida de um outro... Então, isso é a magia negra? É quando você interfere Não. no livre-arbítrio da outra pessoa? A magia negra, ela sempre é quando o ato mágico, ele é sempre voltado para o self. Como isso vai acontecer, se prejudica o outro, é outra história. Então, olha como é polêmica a coisa. Mesmo que seja... Peraí. Nesse exemplo que eu falei, tecnicamente, se não houver auxílio coletivo em arrumar o quarto do rapaz, tecnicamente é. Entendeu? Eu não gosto nem de colocar as coisas como magia negra ou não, inclusive porque eu acho sacanagem, né? Negro é raça, né? Então não pode fazer isso. Alguns colegas branco também, né? Fica parecendo que o branco é os purificadinhos, né? E os negros os demôniozinhos. Não, nada disso. Vamos colocar a magia negativa, aquela que é ativa, que é pro self, e a magia positiva, que ela geralmente abarca o outro. Então, no caso desse rapaz, o que eu orientaria para ele? Ele fala assim, procure ativar e fazer isso, mas uma determinação para você conseguir, agora eu vou dar a determinação para você entender como a gente branqueia essa magia aqui. Peço que a partir desse espaço mágico sejam projetadas as energias organizadoras e que elas envolvam meu filho, envolvam eventualmente qualquer outro tipo de consciência que esteja envolvido com ele, seja os seus espíritos protetores, seja qualquer outra situação. Peço-vos também para o equilíbrio, as ondas organizadoras e ordenadoras partam desse espaço mágico, envolvam totalmente esse espaço, a minha casa, envolvam inclusive a minha própria consistência para que eu tenha mais paciência para trabalhar com isso, no caso da minha esposa e qualquer outra pessoa. Determino a partir desse momento que o equilíbrio retome a minha casa e a todos os campos ligados a mim. Amém, amém, amém. Que assim será, e assim será, e assim vai ser. Pegou? Peguei e eu tô ficando muito chateada com isso, porque assim, ninguém sabe, mas o Ari uma vez falou pra mim que ele jamais ensinaria a magia pra mim, que eu seria uma maga negra. É verdade, você falou. Que você interpreta as coisas do jeito que você quer, mas não foi assim que eu falei, não. Assim, o que acontece aqui... bom, em primeiro lugar, eu não conheço ninguém que entrou ou vai entrar pelo caminho da magia pelo pior que ela tem para oferecer, que é o poder.
A pior coisa que a magia tem para oferecer é o poder. Isso é muito poderoso. Então, para a maioria das pessoas, a vida é difícil, a vida é complicada, a vida é desinteressante, como eu estou falando, né? Então, o que elas querem? Elas querem ter uma coisa que lhe dê uma vantagem competitiva para a vida. Ela quer um tênis mais forte para correr mais que o outro. Ela quer porque as coisas são complicadas. Então isso é poder. Então na medida que você tem uma capacidade de fazer com que a coisa altere, isso chama muito a atenção das pessoas. É por isso que querem espadas, varinha, não sei o quê. Para fazer mandracaria, para quê? Para ter uma vantagem competitiva sobre o seu semelhante. 100% dos meus alunos, incluindo a mim, todos nós, em menor ou maior grau, sejamos honestos. Nós entramos sempre na magia pelo pior que ela tem para oferecer. Com o passar do tempo, em geral, os alunos que vêm para mim, eles começam a cair a ficha para isso que eu estou falando. Pô, mas é. Então quer dizer que é. Então se eu... É. E aí essa sensação do dolo para o outro, através da nossa técnica, do nosso método aqui da egrégora, ele vai desmontando isso nas pessoas e vai abrindo um caminho de potencial imenso. Para a pessoa falando, cacete, cidadão, agora você finalmente entendeu o motivo de você estar aqui. Desde o momento que você foi emanado enquanto uma centelha divina a partir disso que você chama de Pai, Deus, fonte que tudo é, pouco importa. Desde o momento que você mergulhou aqui nessa realidade destrambelhada, de lá para cá, finalmente você está começando a entender o potencial da coisa, ao que você veio e ao que virá. E até chegar nesse momento, Ari, a magia negra, ela de fato pega. Eu imagino que tinha muito numa esquina de um dos hospitais em que eu trabalhei, era todo sábado de manhã a gente chegava, tava lá um alguidaras. Com sangue, tinha uns troços lá que parecia fígado, sei lá o quê, e ficava lá por um bom tempo até que alguém mexesse nisso. Eu imagino que o que passa pela cabeça da gente, pela brutalidade da coisa, que seja uma magia negra. Não sei se é ou se não é, mas pega, o objeto daquilo é prejudicado de alguma forma por aquilo. É que você é uma pessoa mais letrada, aí você coloca essas palavras bonitas aí quando você está falando, mas a maioria das pessoas que procura falar assim, na lata. Ari, macumba pega? Na lata é isso, né? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa outro problema de semântica, dizer o que é pegar. Então, assim, o que nós entendemos como ativação mágica e esse pegar, ele tem muito mais a ver das deficiências conscienciais que os objetos dessas ativações têm, as pessoas, os lugares, as deficiências do que tem, do que propriamente o poder daquilo. Então, como todos nós, como é que eu posso te colocar? Vamos lá. A gente anda o dia inteiro vacilando. Vacilão, como dizem por aí. A gente vacila. Por que a gente vacila? Porque a gente tem todo dia medinho, raivinha, bronquinha. As coisas que no nosso dia a dia a gente não faz nada. Maledicênciazinha. A gente comete uma série de equívocos conscienciais e nada acontece comigo. Meu amigo, nada acontece porque você não cruzou ainda uma coisa em sentido contrário. Porque a hora que isso acontecer, é justamente esses buracos conscienciais que nós vamos criando nos nossos corpos, que é por onde essa coisa entra. Então não existe necessariamente uma força naquilo. O que existe é fraqueza nos outros. Então você imagina lá uma situação, né? Tem um camarada lá que ele tem uma vida, enfim, cheia de equívocos, vamos colocar dessa maneira. Também não gosto de ajuizar muito não. Então ele, teoricamente, ele está cheio desses furinhos que eu falei, por problemas que ele já faz no dia a dia. Se eu abrir um espaço mágico, dito negativo como você colocou, e projetar isso daqui em sentido contrário, mas isso entra assim, atravessa, vai instalar nos corpos, vai para ele, vai para todas as forças naturais que seguram ele, espírito, tudo. Porque acho que você que faz só para a pessoa, não. É muito normal, inclusive, você fazer, já deve ter ouvido fazer isso, virar o santo, né? Porque a gente fala já de ponta cabeça, aí faz isso mesmo. Então a coisa é complexa. Bom, mas antes da gente progredir, eu acho que é importante a gente dizer que, apesar de o que você viu lhe trazer asco,
Alguidar, o sangue, o sacrifício, matar o bichinho, essa coisa toda, isso não necessariamente significa que aquilo seja magia negativa ou negra, como no popular dizem. Ou para o mal de alguém. Exatamente. É, no meu caminhar, o que eu já vi de magia dita negativa para o que nós chamamos de bem é muito grande. Muito grande. Muitas e muitas vezes. Uma prática que a gente acha bastante caduca na nossa escola. Bastante caduca. O sacrifício animal, por exemplo. Isso chama muito a atenção das pessoas. Muita atenção. Né? O que em alguns cultos religiosos a gente chama simplesmente do corte. Vai ter corte do animal, essa coisa toda. Então, vamos tentar, durante 5 minutos, passar por cima das relações que a gente tem de achar que isso é objeto ou não. Parte do princípio que aquilo é necessário, independente do que seja. Essas determinações eu já vi para fazer cura de pessoas, que estavam adoentadas, tal, com eficiência brutal. Brutal. Apenas é a maneira que aquele mago sabe de fazer isso. Da mesma maneira, se precisar de uma coisa mais, né, ele vai utilizar esses mesmos procedimentos. Então, inclusive, uma das finalidades da nossa escola é trazer a magia para 2021. Então, não comporta mais, não há necessidade mais de utilizar essas práticas. Houve necessidade. Houve sim. Então, não dá para dizer que o corte de um animal ele não funciona. E aquilo não é uma maldade que está sendo feito. Ninguém está fazendo uma maldade ali porque quer fazer. Ainda que algumas necessitem disso. Eu não gosto muito de ficar abrindo parênteses dentro desse mundo aqui, mas às vezes é importante a gente dizer para ilustrar para as pessoas como é que isso funciona e por que isso funciona. Eu vou tirar aqui os animais de 4 patas dessa história, vamos falar só de sapo. Sapo, pessoal, quando a gente mata sapo, parece que é mais. É um bem para. É um bem para a humanidade, né? Para muita gente, inclusive, é. Mas uma prática bastante normal de fazer isso é quando você amaldiçoa alguém utilizando sapo. Então, o que você faz? Olha a bizarrice. Você pega um determinado sapo e tira ele do meio aquático. É um anfíbio. Então, não é que ele vive na terra, ele precisa de terra, precisa de um anfíbio. Ele já vai sofrendo ali um pouquinho. Depois disso, você vai fazendo esse sapo sofrer de várias maneiras, picando, machucando. A gente que coloca, por exemplo, eles em formigueiro. Ou seja, esse animal, o sapo especificamente, os anfíbios especificamente, eles geram uma enzima deles, é característico dessa espécie, esse tipo, filo, né, como os biólogos chamam, o filo dos sapos, dos anfíbios lá, eles geram uma enzima dele muito tóxica. E essa toxicidade, ela extrapola o campo material, ela entra em outras oitavas, em outras realidades em paralelas. Astral, espiritual, etérica, mental, emocional, ela atravessa tudo, aonde que ela conseguir projetar. Então, o que a pessoa está fazendo? Ela está criando uma bomba relógio. Entendeu? Então, depois de uma semana, esse animal, ele é a dor. Imagina o que está passando esse animal. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai pegar alguns procedimentos que você faz, que você escreve, ou pega fotos, ou roupas de pessoas, ou pequenos pedaços, ou mesmo escrever o nome, você concentra. Isso aqui, estou escrevendo o nome de fulana, fulana, fulana. A pessoa pega esse papel, ou pega a foto, abre a boca do sapo, costura isso lá dentro. Costura literalmente. Então é um ato mesmo, porque a gente usa como um dito popular e. Costurar a boca do sapo. Exatamente. Olha. E solta esse animal. Pode soltar no brejo mesmo. Esse animal ele vai morrer, em primeiro lugar, porque ele está com a boca fechada, ele não vai conseguir comer. Então, É mais especificamente sofrimento nesse ainda. animal, isso tudo que ele está projetando é tudo canalizado para o alvo daquela pessoa. E é aberto um esgoto para a vida dessa pessoa, como se eu pegasse uma manilha de esgoto e apontasse para a pessoa. Isso vai atravessar, inclusive o corpo material é o último que vai sentir isso. O nosso corpo material ele é o reflexo dos outros. Então vai pipocar no teu mental, que vai pipocar no emocional, vai pipocar no astral, vai pipocar no emocional. Quando pipoca na carne, é porque geralmente o resto já está tudo Mas se a lascado. pessoa não tem as fragilidades, essas portas de entrada. Quem você conhece que não tem? Entendeu? Aí é por isso que funciona, é por isso que pega.
Porque eu não conheço. E olha que eu conheço uns aí que se julgam iluminado. Mas quando você olha o dia a dia da pessoa, todos nós cometemos erros conscienciais que abrem essas fragilidades que nos polarizam para o que se chama de negativo. Então, no fundo, isso é o que? É sintonia que Sim. acontece. Quem você conhece que você pode se arvorar e dizer assim, olha, aqui é uma pessoa imaculada. Quem? Eu te desafio a sua consciência de você encontrar essa pessoa. Aí também não dá, né? A pessoa só tem uma maldadezinha assim, bota o nome dela no sapo. Mas a gente não faz isso. Então, por quê? Porque a gente não chama essas coisas de maldade. A gente não chama. A maledicência. Falar da vida alheia. Deixa eu falar em português, que às vezes as pessoas nem entendem o que eu estou falando. Falar da vida alheia. Então, quando você está frequentemente pegando o nome de terceiros, fazendo juízo de valor, quando você está criando uma relação com a pessoa que você não faz nem ideia, que você está entrando no campo dela. A criatura desgraçada já estava lá sozinha. O sujeito vai falar, ele entra naquele campo, entra na vibe. Se ele tiver algumas fragilidades, já vai pegar de cara isso. Ou seja, são procedimentos que nós utilizamos no nosso dia a dia que nós não condenamos isso, porque a relação de moralidade e ética que a gente tem, pode. Aquilo não pode. Mas então dá para usar magia para o contrário, para você se proteger Sem dúvida. disso? Sem Isso dúvida. que é a magia real? A magia real, o nome que a gente dá em magia real aqui na nossa escola, ela é uma constatação de que o que ela faz é alterar a realidade. Não porque ela seja real, porque elas não são reais, ou nada disso, porque ela seja nobre. Não é isso, não. É porque ela, de fato, é focada em alterar a realidade. E altera. Por isso que ela se chama magia real. Mas toda magia, ela vai ter uma consequência. Só quem vai desatar uma determinação que eu fiz sou eu. Quer ver como isso funciona? Você já ouviu? É que assim, o povo não vai, né, nos terreiros da vida, vai lá na macumbaria para sentir lá o pé no chão para entender as coisas. A gente fica falando as coisas, as pessoas não entendem muito bem. Mas seguramente, talvez você já tenha visto ou ouvido falar isso. Quando você vê, por exemplo, eles retiram determinados magos negros de determinados médicos, fizeram umas barbaridades, é bem normal você ver esse tipo de coisa. Você vai lá, você vai tirar o que você fez. É que o pessoal não mexe nos terreiros da vida, não conhece mais. Se você for ver, você vai falar, ó, agora você vai lá, e ele vai lá ter que tirar o que ele fez. Por que que se pega justamente esse outro não vai lá e tira fazer o que ele fez? Por conta desse princípio. Então, quando eu tiro o que eu projetei de você, eu seguramente cancelo uma magia. Às vezes a gente faz isso com perdão. Eu lhe perdoo. Esse perdoar legítimo, ele cancela todo o ato mágico da mágoa que eu projetei em você, o diabo, essa coisa toda. O objeto... Eu, enquanto ativador disso, porque quem gerou a mágoa fui eu. Quem gerou todas as palavras perdidas fui eu. Quando eu lhe digo, eu lhe perdoo, eu corto esse ato mágico. Da mesma forma, quando eu digo, eu não vou nem olhar para você, quando eu lhe amaldiçoo, eu também estou fazendo isso. As nossas determinações, nesse exato momento, de todas as pessoas do mundo estão se degladiando numa briga imensa de vibrações, tentando ver quem ganha. Igualzinho o leão e a zebra. Se a zebra correr mais, ela escapa. Tudo isso está se degladiando. Então, enquanto houver uma pessoa perdida, prejudicada, ressentida, magoada, com uma vida desinteressante vivendo, seguramente isso é uma bomba para mim, para você e para qualquer um outro. Então, esse ato coletivo de você buscar a vida interessante para você, hein? Em primeiro lugar. Porque não adianta essa coisinha que eu vi como o pessoal fazia aí, que fica fazendo magia para todo mundo, esse jeito não tem nem para dar. Não dá para dar para ninguém. E aí, quando ele se percebe, caiu no buraco, se lascou, está perdido. Por quê? Porque dois dentro do buraco não ajuda ninguém. A lógica em magia sempre é aquela que eu falo pro pessoal. Lembra do avião. Quando ele está caindo, a máscara você põe em você, depois você põe no outro. Ou seja, se você não respira, como é que você vai fazer? E esse respirar é se compreender. Como é que está meu ego hoje? O que é que eu preciso? E tem gente que tem um ego muito, muito forte. Não tem jeito, não tem palavrinha, não. Ele vai ver o dele primeiro. Isso é um fato. Pode melhorar, pode não melhorar, pode estar certo, mas é um fato.
Então o que ele precisa fazer? Ele precisa se pacificar minimamente. Eu conheço várias pessoas assim. O sujeito perdeu o emprego. Ah, o capeta nasceu. Não é assim? Ele perdeu a fonte de renda. Lasque-se o mundo. Enquanto isso não ser resolvido, aí quando esse cara consegue uma fonte de renda, ele muda. Ele está aberto a isso. Outras pessoas acontecem isso com relacionamento afetivo, outras pessoas acontecem isso com saúde. Há outros pontos, mas esses daí são os 3 principais. Então, a pessoa tem que se conhecer. Então, como é que eu tô? Olha, meu amigo, desculpa, mas o meu barato é esse aqui mesmo. O meu problema é esse. Com muitas pessoas, uma senhora, essa daí foi um caso clássico. Tinha uma pessoa que parava um caminhão em frente da casa dela. Um caminhoneiro. Imagina, o rapaz tinha um caminhão, tá? Ele parava o caminhão quando vinha para casa e ela não gostava que aquele caminhão parasse em frente da casa dela. Note bem, não tem a guia rebaixada, não. Ela não gostava simplesmente da presença do caminhão na frente da casa dela. E ela veio me procurar. Ari, eu gostaria que você fizesse alguma coisa para tirar o caminhão de frente da minha casa. O que a gente faz numa situação dessa? Entendeu? Então, eu estou colocando esse caso só para que você entenda que essa é a perspectiva do que é vida boa para aquela senhora. Enquanto aquele caminhão não estivesse lá, essa coisa não ia acontecer. E essa coisa ia piorar. Essa mulher ia criar um ranço, ela ia provavelmente, inconscientemente, projetar coisas negativas para aquela pessoa e o caminhoneiro não está nem fazendo ideia de que essa coisa está sendo projetada para ela. Ari, é possível uma coisa dessa, você não faz ideia do quanto. O poder que o ser humano tem, ele é excepcional. Aliás, nós conseguimos fazer muito mais isso porque é negativo do que é positivo. Pode perceber. A energia que você coloca quando você quer fazer uma coisa errada e a pouca energia que você coloca quando a coisa é certa. Nós somos muito mais pacientes. Nós nos empenhamos com o que é dito positivo. A gente se empenha muito no que é dito negativo. De qualquer maneira, para resumir essa história, o caminhão saiu de frente da casa da mulher. Ela deve estar feliz até hoje. Está nada. Quem tem esse tipo de sentimento, né, na semana que vem já está com outra coisa. Né? Mas, de qualquer maneira, ao que eu fiquei sabendo, esse homem não para mais em casa porque é frete um atrás do outro. Ai, que bom. Entende como é que a coisa mecânica vai? Então, assim, a gente... Esse é o mundo, essa é a realidade. Não existe tal coisa de você falar assim, isso aqui é certo. Tem que resolver, tem que levar para o segundo ponto. Chegará o dia que as coisas se resolvem, mas por enquanto você vai tentando trabalhar e colocar e fazer. E outra coisa, a gente não faz a menor ideia do que tem por trás, né? Eu não faço a menor ideia e nem quero saber. E qualquer pessoa, Ari, é habilitado a ser um mago, menos eu. Imagina. Qualquer pessoa é habilitada, tem técnicas que ela desenvolve, qualquer pessoa pode ser habilitada? Sim, sim. Eu acho que uma grande prerrogativa para você ser mago, pelo menos, é você começar a considerar essas coisas que eu falei. Então, o mago que não acredita que ele tem potencial, uma pessoa que não acredita que ele tem potencial de alterar a realidade, e que essa realidade, olha, que você está falando tudo é uma grande bobagem, uma grande boboseira, isso daí é muito bonitinho, mas na prática isso não funciona. Ok, lá na frente a gente vai conversar. Não há. Você precisa, pelo menos, acreditar em você. Se você acredita, então acabou. A partir do momento que a pessoa acredita isso, aí o que eu sempre acho interessante é que ela deu passo do tamanho da sua perna. Vamos dar um exemplo aqui, se a pessoa é profundamente religiosa. Então, nós navegamos em determinadas linhas filosóficas que, dependendo de como você olha, inclusive condena a religião, né? Ou pelo menos a relação filial patética que existe entre um e outro, tal. Mas nós temos que estimular isso. Então, o que você é? Você tem uma fé grande, uma força, é isso aí, você vai praticar sacromagia. Seja dentro da sua religião, inclusive algumas coisas sejam aderentes à religião dela para que não tenha distância. Então, cada aluno você vê o potencial que ele tem e sim. você direciona, é uma coisa bem Então, pessoal. o que eu sempre falo para eles é iniciação à prática de magia. Na magia divina, que é o que eu entendo como magia mais realizadora, a pessoa já entra botando o pé na jaca com o que eu falo, como eu gosto de me expressar, que é você se iniciando com mistérios divinos. E para algumas pessoas, peraí, como é que é essa coisa aí? Exatamente o que é que eu estou me envolvendo? Né? Ou seja, há eu vou chamar de prudência
apesar de não ser bem prudência, mas uma prudência legítima que ela tem com isso. Então, dependendo da religião dela ou a falta de religião dela, isso pode ser impactante. Então, o que a gente sempre indica para as pessoas? Que elas façam introdução à prática de magia. São quase 6 meses de curso, ela fizer 2 horas por dia, por semana apenas. Foi um curso aí que eu dei durante 6 meses, gravei isso tudo. Então tem uma série de fundamentos, estrutura, para que ela vá medindo a profundidade desse rio com um pé de cada vez. Ela vai se medindo. É como magia é como se fosse um rio maravilhoso, lindo. Aí o sujeito vai e se joga lá dentro sem saber nadar. O que vai acontecer? Ele vai se afogar, ele vai morrer. Culpa do rio? O que o rio tem culpa disso? Nenhuma. O rio estava lá, continua lindo e maravilhoso. Então você tem que medir o quanto que você fez. Deu pé, mais um pouco. Deu pé, mais um pouco. Deu pé, mais um pouco. É assim que se aprende a atravessar um rio, nadando e tudo mais. Feito isso, em geral, eu levo as pessoas para o que eu chamo de magia coletiva. Ela vai trazer outras pessoas junto disso. É muito parecido com missões militares. A gente acho que fez uma live junto, que eu fiz magia coletiva, ou você, não sei se você participou dessa, e a gente pega um determinado ponto focal, a necessidade, pá, é aquilo. E em geral, eu como capitão dessa missão, eu vou orientando esses outros magos ao que tem que fazer, como tem que fazer, essa é a foto da pessoa, esse é o nome, para fazer essas pessoas botarem de forma concentrada a mentalização delas e a alteração de realidade para uma coisa focal. Aí a coisa está indo para cá, para ela vir para cá. Muitas vezes a gente faz isso com cirurgias, as pessoas vão passar por um processo complexo, sabe que tem um... Né? Então vamos montar uma operação para quê? Não para que o nosso ato faça aquilo, mas para que o cirurgião faça o melhor que ele tem para fazer. Que as tais das forças espirituais dessas pessoas envolvidas façam o que elas têm que fazer. Para que a negatividade que existe ali dentro ela não se concentre. Ou seja, no fundo, são os atores que vão fazer a peça de teatro. No fundo, o que a gente faz é isso. E o mago muitas vezes, ou nunca, ou sempre, se relaciona com forças ocultas. E como é essa relação? É, Olha, no meu caso, que eu acho um caso bastante particular, a maioria não é, ela é muito bem resolvida. Muito bem resolvida. Eu já me antagonizei muito com essas forças no passado. A leitura que eu faço hoje é que, no fundo, quem era ali um preconceituoso era eu, principalmente com as chamadas as forças negativas. Apanhei como um cachorro desse tipo de forças, justamente porque eu tinha vínculo com elas. Boa parte dessas forças ditas negativas, elas estão negativadas, inclusive, por demérito meu. Então, no fundo, eu estava abandonando aquilo que eu pari, em certa medida. Talvez seja um pouco pesado aqui o exemplo que eu dei, mas acho que deu para entender. Na medida que eu passei a ter uma relação muito mais pacificada e serena com isso, do tipo, tá, vamos lá, qual que é o problema aí? O que foi que eu fiz? Tá, então, vamos procurar resolver? Vamos. Isso serenou de uma tal maneira essas forças, porque eles deram tempo. Faça o que você fizer. Agora vai eu parar. Eu falar, opa. Então, há uma relação. Eu estou falando aqui com o que é mais negativo. A grande maioria são forças positivas. E essas forças, elas não são espirituais. Elas não são espíritos, como eu e você. Ainda que muitos dos mestres de magia que me acompanham, a maioria deles. Todos eles são seres espiritualizados. Como eu, você. Você é um ser, você é um espírito que está num corpo. Daqui a pouco, eu não quero ser chato, mas você sabe, né, que vai falecer, né? Tudo bem. Quando isso acontecer, o que vai acontecer? Esse corpinho lindo vai ficar aqui e você vai continuar a sua vida, sua existência em outro rincão do universo aqui, sabe sei lá para onde. Intrinsecamente associado às suas decisões de peraí, polaridade. deixa eu entender então. Essas forças ocultas, elas não têm um espírito? Essas forças ocultas, algumas delas são seres espirituais, mas nem todas são. Há muito mais coisas nesse universo do que gostaríamos de acreditar. Seriam egrégoras? As egrégoras são a formação disso. Mas existem encantados, existem seres angelicais, existem seres celestiais, existem seres de todo tipo. Aliás, tem pouco ser
espiritualizado ser humano. E a tudo isso a gente, de uma maneira ou de outra, vai se envolver. Seja de forma direta, seja de forma indireta, seja de forma ativa, seja de forma passiva. O mago é um sujeito que atira no que vê e vai acertar no que não vê. E é por isso que a gente sempre recomenda. Procure entrar em magia de forma, né, mais educada. Geralmente o que as pessoas fazem? Vai lá na Saraiva, puxa o livro de São Cipriano capa prata, vê toda a barbaridade, sai fazendo, aí vira aprendiz de feiticeiro, não sabe no que vai dar. Então é importante sim fazer, é importante alterar a realidade, mas é importante você, pelo menos, ter uma mentoria, você ter uma relação com alguém que, né, já pratique isso, que você entenda que agregue valor para você, seja uma pessoa que seja positiva para você. É sempre de bom tom você ter um mago iniciador. E você disse que a magia real é um método de avaliar a efetividade da magia? A magia real, ela é um método que tenta tirar todos esses excessos religiosos, filosóficos, de moral e ética que a gente utiliza para focar no que é essencial, que é a alteração da realidade. E ela é negativa, é Não. positiva, Positiva, positiva. Ainda que você possa ativar isso daí de maneira negativa, alguns irmãos nossos que estão nessa seara, não é o que a gente pratica aqui e não é o que a gente indica, inclusive. Não é necessariamente apenas por um juízo moral do que é bom, o que é correto, o que é reto. Ainda que no meu caso seja isso, que eu sou um ser humano e sou orientado por esses vetores morais. Mas porque me parece que é muito mais razoável para o nosso momento. Só para a gente fechar essa questão, lá atrás, nos primórdios do que a gente chama de magia, acho que Atlântida, daqueles períodos bem lá atrás, você iniciava magos de cara num que era negativo, para depois você ir para a alta magia, que é o que é positivo. Aí o que acabava acontecendo? Os magos, na linha do tempo, eles falavam assim, tá bom, já tá bom, chega. E nem entravam no que chamava de alta magia. Então eles não se purificavam de toda essa negatividade e não encontravam equilíbrio. Com o passar do tempo, quanto mais quedas conscienciais nós tivemos, é muito difícil você encontrar uma pessoa que ela caminhe pelo caminho do que é magia negativa, do que é magia negra, como você chama, e ela não faça um desserviço enorme para ela e para o mundo onde ela está. Por conta desse princípio que nós não indicamos, quem sabe chega o dia que a gente tenha a maturidade suficiente para mexer com essas facas, né? Mas por enquanto é tamanha a quantidade de coisas que nós fazemos apenas com aspecto positivo da magia que eu não acho necessário que seja, pelo menos agora, aberto a determinados mistérios. De qualquer maneira, eu respeito, tenho uma relação, acredito que bastante adulta e madura com esses nossos irmãos e faço um esforço para compreender os seus motivos, mas não passa disso. A nossa egrégora, todo o nosso modelo, ele é positivo e, olha, acho que isso não vai acontecer por alguns séculos. Há de chegar o dia de encontrar magos com a maturidade de abrir determinados mistérios negativos, mas tem gente que acha que é melhor por aí. Eu vou te fazer uma pergunta, Ari. Para mim, eu já tenho a resposta, tanto que eu estou aqui e estou porque eu acredito que não, na verdade, a magia, ela nada mais é, não nada mais é, ela é muito, mas ela é uma forma de concretizar o que a gente chama de favor divino, que é a base dos estudos do que a gente faz com a escola, se pode se dizer assim, do Jean Revelação Valjean. cósmica, do Isso, da Rogério. revelação Sim. cósmica e tudo. Eu tenho a minha posição, e tanto que é o que me faz estar aqui. Eu acredito nisso, mas eu percebo que muita gente não consegue ainda ter essa visão Sim. de que seria um bom uso, um instrumento de Válido, bom legítimo, uso né? para Sim. o favor divino, para a efetivação do favor divino. O que você poderia falar para a gente? Olha, só para contextualizar as pessoas do que é favor divino, nem todo mundo que nos acompanha tem essa
essa palavra fechada, basicamente do que a gente está falando é que esse mergulho que eu estava me referenciando há uns tempos atrás, dentro dessa realidade que todos nós aqui mergulhamos, em última instância, é para tentarmos cada um de nós dar um jeitinho de melhorar um pouquinho isso daqui. Nós chamamos coletivamente esse exercício de todas as consciências que aqui mergulharam do favor divino. É um favor que nós estamos fazendo para tentar equacionar esse quiprocó que virou esse projeto equivocado desse universo onde a gente vive. Por conta dessa missão primeva, que a gente pode chamar, a coisa mais fundamental que a gente tem aqui dentro, muitos irmãos passaram a acreditar que apenas o ato da reflexão é o que faz alterar essa realidade. Ou seja, eu preciso refletir, preciso avaliar, preciso considerar. E por si só, seguramente o caminho da reflexão ele já melhora muito o indivíduo, mas é efeito zero no restante. No nosso entendimento, a magia ela traz essa concretude, ela traz o ato da mudança. É por isso que chama determina ação. A ação que existe aqui, de fato, é isso. Eu compreendi, entendi, estou aceitando que isso daqui é um grande quiprocó cósmico, não adianta brigar, não adianta eu pegar em armas, não adianta também eu ser passivo com tudo isso. Eu preciso de forma consciente, madura e adulta alterar essa realidade. Em primeiro lugar, determinando, eu quero o meu melhor, eu quero o melhor dos meus irmãos aqui no entendimento que eu tenho do que é bom e do que é melhor. Então o exercício desse favor divino, a concretude disso, a realização efetiva, me parece que está muito orientada aos princípios e os preceitos do que a gente chama de magia. E é por isso que a gente vê uma complementariedade sem tamanho. Eu não vi até hoje, de tudo que eu estudei, de tudo que eu vi, algo que possa minimamente chegar às raias dos objetivos do que seja esse tal favor divino que a gente tanto comenta e tanto fala. Sem guerra, sem briga, simplesmente com o meu entendimento do que é certo e errado, simplesmente com isso. E vou criando algo interessante e claro ao meu redor, você vai fazendo com o seu. Quando a sua bolinha do que é claridão encontrar a minha, que encontrar dele, que encontrar o outro, na linha do tempo a gente vai ter uma realidade digna. O que a gente procura em magia, no fundo é isso, dignidade. Pelo menos é o que a gente procura aqui na nossa escola. Muito bacana. Ari, e você está agora no Brasil? Sim. E quais são os projetos? Como é que as pessoas conseguem chegar até você? Bom, hoje especificamente, não hoje, a gente está fazendo a gravação para o dia 7 de julho. Então, hoje, dia 7 de julho, está indo aqui ao ar esse nosso primeiro episódio do Falando com Magia. Em paralelo a isso, a gente está abrindo todas as nossas frentes da Escola de Magia. Então, assim, quer começar a adentrar e compreender o que é o nosso propósito? escolademagia.com.br, entra lá dentro, tem o nosso curso, adquira esse modelo e veja aí todas as outras proposições que a gente tem com a egrégora de magia. Muita coisa vai estar acontecendo, mas o primeiro passo realmente é esse. A gente quer estruturar isso aqui no Brasil, levar isso daqui para outros locais. Eu tenho a pretensão de conseguir levar isso daqui para o máximo de locais possíveis que eu conseguir dentro dessa minha existência. Como eu me acho bastante novinho ainda, eu acho que eu ainda vou segurar bastante tempo aqui nesse caminho. Cada um pensa de si o que quiser, não vou nem comentar. Bom, Ari, parabéns, Caio, parabéns. Muito Obrigado, bonito o espaço. Obrigado. Você deve divulgar, isso vai ser para outras pessoas. Outras pessoas, quem quiser, por favor, aqui dentro do nosso canal, onde você está vendo a gente, seja no canal digital onde você está nos vendo, seguramente aqui embaixo vai ter link, vai ter algum caminho para você entrar em contato com a Escola de Magia, com a egrégora, comigo, e a gente vai dar as dicas aqui. Se você quiser utilizar o nosso espaço, também vem aqui, venha gravar, venha trazer aqui a sua opinião do que seja construir um mundo melhor. Cada um tem a sua. Muito bacana. Obrigado, muito obrigada. Simone. Obrigado Eu que demais. agradeço. Muito bacana. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, obrigado a todos vocês. Até mais, até a próxima.